Olá pessoal, nós estamos de novo aqui, para mais uma aula de português, nossa aula 5 do capítulo 5. Então peguem os livros de vocês e vamos acompanhar essa aula, ok? Vamos lá. Hoje nós vamos estudar o uso do E e do I na ortografia. Quem aí já teve dúvida ao escrever uma palavra, se ela terminava, se ela era escrita com E ou com I? Eu já, várias vezes. Então, hoje a gente vai aprender como escrever corretamente, quando utilizar o E e quando utilizar o I. Essa dúvida, gente, é natural. Por quê? Porque em algumas regiões do Brasil, do nosso país, a gente costuma falar, como se fosse o I no final e na verdade se escreve com E. Exemplos da palavra quente, noite, pente. Veja que essas palavras se escrevem com E no final, mas a gente pronuncia com I. A gente não vai falar, mãe, me dê aí o pente. Fica até estranho, né? Ou, nossa, esse café está muito quente. A gente não costuma falar dessa maneira. A gente fala quente, pente. Então, mas agora nós vamos aprender a como diferenciar na escrita, se termina com E ou se termina com I. Vamos lá. Se a sílaba mais forte da palavra for a última, ela deve ser escrita com I, Lembra quando a gente estudou a última sílaba da palavra, a sílaba mais forte das palavras, quando ela é a última, quando ela é a penúltima e quando ela é a antepenúltima? Pronto. Se a palavra que você vai escrever, você está em dúvida se termina com E ou com I, você olha qual é a sílaba tônica dela, qual é a sílaba mais forte. Se for a última, então essa palavra se escreve com I. Exemplo, abacaxi, Haiti, caqui, aqui e javali, Então, mas se a sílaba mais forte não for a última, for a penúltima, ela deve ser escrita com E, Exemplo, quente, pente, noite, chave, fase, A gente procura saber qual é a mais forte, Aqui, por exemplo, a palavra chave. Como eu vou saber, Só para lembrar um pouquinho a vocês, como eu vou saber se é a última ou se é a penúltima? Chama, Chave. Você demorou mais chamando a sílaba chá. Então, da palavra chave, chá é a sílaba mais forte. Então, não é a última, é a penúltima. Então, chave se escreve com E, certo? Espero que tenha ficado bem claro, a explicação para vocês. Se tiver dúvida, volta um pouquinho no vídeo ou quando no nosso encontro do Meet, você já anota aí do lado as perguntas que vocês queiram fazer e a gente tira todas as dúvidas de vocês, certo? Então vamos continuar no nosso assunto de português. Alguém conhece? Já ouviram falar, Isaac Newton, mais conhecido como o pai da ciência. Por que eu trouxe a imagem dele para vocês? Para vocês, no capítulo 5, a gente viu como fazer um relatório de experiência, isso? E nada melhor que Isaac Newton para a gente pegar como exemplo, Vocês sabiam que ele descobriu a lei da gravitação durante uma epidemia? Bem parecido com o que a gente está passando agora, não é verdade? Então, durante a epidemia de peste bubônica que afetou a Inglaterra entre os anos de 1665 e 1666, a universidade que Isaac Newton estudava liberou seus alunos para voltarem para casa, para se guardarem, porque a Inglaterra passava por uma grande praga, a peste bubônica, que ficou conhecida como Grande Praga de Londres. E foi nesse ócio, sem ter muito o que fazer, como a gente está ultimamente,
só esperando tudo se acalmar para voltar ao normal, foi nesse meio aí que ele, descansando embaixo de uma macieira, observava as maçãs caírem, né? E ele ficou pensando, por que a maçã cai no sentido do chão e não para os lados nem para cima? Foi aí que ele começou a pesquisar, a fazer estudos e descobriu que a lei da gravidade é como é que eu posso dizer? É como se os corpos se atraíssem, né? Então, como se a maçã se sentisse atraída pela Terra, né? Foi aí que ele descobriu. Por isso que a gente tem até no livro de vocês, aí na página 112, né? Uma tirinha dele descobrindo aí a lei da gravitação, né? E eu trouxe para vocês também que ainda existe a casa dele. Olha, ele descobriu em 1665, 1666 e ainda hoje existe. Tá ali a casa dele, né? E a macieira, né? Que ainda hoje existe lá, que foi onde ele, né, teve a ideia a curiosidade de pesquisar mais sobre isso. E foi descoberta a lei da gravitação, certo? Então, para vocês, eu trouxe outra charge aqui, né, que diz assim, se eu não ajudar o Newton, nunca vai descobrir a lei da gravidade, né, a maçã caindo na cabeça dele, né? Então, para vocês eu deixo aí as atividades da página 109 a 115, tá? Para a gente fazer a correção e tirar todas as dúvidas no nosso encontro do Meet. Beijo e até a próxima aula.